tanto o estacionamento quanto o shopping eram responsáveis pelos danos que o consumidor sofreu. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso EstacionaCast, um conteúdo exclusivo para estacionamentos. Nosso objetivo aqui, né, Gabriel, é tornar mais forte esse nosso segmento, trazer assuntos relevantes, cases de sucesso, enfim, tudo que colabore com esse universo de estacionamento para tornar essa nossa praia ainda melhor de surfar aí. É isso mesmo, Johnny. Olá para todo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. É isso mesmo, a gente quer produzir conteúdo e trazer informações relevantes para o pessoal do setor de estacionamentos. A gente entende que precisa de trazer bastante informação, trocar conhecimento é sempre bom em qualquer setor. E é para isso que a gente está aqui, justamente para trocar ideias e experiências. E a conversa de hoje, Johnny, vai ser legal. Massa, cara, além de legal também, né? Legal. Literal da coisa. Isso aí. É um papo que o pessoal chama muito a gente e a gente tem extensas conversas sobre esse tema, sobre essas relações entre colaborador, contratante, contratado, enfim, como é que permeia tudo isso aqui dentro do estacionamento. E hoje nosso papo aqui vai com o nosso querido amigo David, Dr. David. E aí, David, tudo certo? Tudo bem, pessoal? Bom dia ao pessoal aí que está assistindo, né? Boa tarde, boa noite, enfim, dependendo do horário, é um prazer estar aqui. Quero agradecer muito o convite de vocês para esse bate-papo, né? Para mim é uma satisfação ter vocês como amigos, né? Como admiro muito o trabalho de vocês, o espaço que a empresa de vocês vem conquistando no mercado, a seriedade com que vocês conduzem, então é sempre uma satisfação poder contribuir, esclarecer alguns pontos, né, sobre a atividade que vocês estão inseridos aqui, que é um estacionamento. Né? Não, maravilha, cara. Nós que te agradecemos, né, teu tempo de vir aqui compartilhar um pouquinho de conhecimento com a gente e principalmente com esse nosso público aqui que cara, tem muita dúvida, tem muita coisa ali que precisa ser analisado. Acho não, né, mas tu como conhecedor da causa, a gente sempre corre atrás do foguete quando ele já saltou, né? Sim. Quando já não dá mais para pegar, né? Então, assim, acho que essa conversa aqui... Vamos falar muito de se antecipar algumas coisinhas, né? E também muito português, claro, aqui, né, cara? Tem muito juridiquês envolvido, mas tem muita coisa prática para a gente conversar aqui. Então, essa é a nossa conversa de hoje, mas... Antes eu queria agradecer aqui sou obrigado a fazer os avisos paroquiais. Isso aí. Os nossos parceiros e amigos também. O pessoal aqui do Empreenda SC e da Market Praia. Empreenda SC é um canal de comunicação, de compartilhamento de conteúdo. O pessoal, o João ali, os nossos amigos. Grande João, né? Cara, só figuraça. O pessoal ali tá num movimento muito legal de fazer acontecer, compartilhar conteúdo. Tem podcast, tem mais de 200 e poucos episódios, cara. Tem muito conteúdo lá, então quiser dar uma olhada lá. E o pessoal da Market... Inclusive tem o meu sobre reforma tributária lá, tá? Opa, Verdade. Tá lá também, né, cara? Pô, é um assunto que não adianta fugir, né? Pega, não tem como fugir. Mas eu não gosto, cara. Se tu não gosta, eu aprendi a gostar, cara. É uma das certezas da vida, né? Morte e impostos, é isso. Vai vir. E o pessoal da Market Praia também, que é o nosso parceiro também, já gravou com a gente aqui, trouxe muita dica aí de comunicação para estacionamento, né? Como fazer o feijão com arroz, fazer o básico, fazer bem feito e também como ir além, né? Como tornar o estacionamento também um ambiente de gerar lucro através do marketing também, né? E o pessoal aqui da Galeria Estação também, nosso parceiro aqui de episódios também. Grandes apoiadores. Obrigado a vocês e obrigado a todo mundo que participa desse movimento também aí. Tá, vamos lá, David, vamos sem delongas, cara. Podemos sem ir direto, delongas, já vamos na jugular? Vamos lá, vamos na jugular. Vamos trazer a questão aí que com certeza diz respeito a qualquer estacionamento, passou por essa situação, vai passar, tem que entender como lidar e por isso que é bom a gente entender e se prevenir, né, de maiores dores de cabeça. Então, aquela velha história, a pessoa deixou o carro no estacionamento, depois, né, faz as suas coisas, volta para tirar o carro não tá lá. Sumiu. Ou alguma coisa dentro do carro, notebook, alguma coisa desapareceu. E aí nós temos aquela famosa frase, ou a plaquinha que fica lá no estacionamento. Plaquinha. Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Então, assim, vamos começar discutindo a validade disso, se a pessoa está protegida por colocar esse aviso, né? Qual o risco de responsabilização do estacionamento. Acho que esse é um ponto interessante para a gente começar, Dr. Davis. Não, perfeito. Assim, o tema é extremamente complexo, como você bem falou, né, Johnny? Então, nós estamos... Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, Gabriel, é o seguinte: qual é o tipo de direito que a gente está tratando aqui? Qual é o âmbito jurídico? Então, quando a gente fala de um estacionamento que é fornecido, nós estamos ou diante de um contrato de serviço, né?
E quando eu falo contrato, não significa que é papel assinado, mas são atos concludentes, são a prática do cotidiano que revela uma contratação, porque o contrato não precisa estar no papel, né? Ele pode ser verbal, né? Ou pode se dar através de atos concludentes. Por exemplo, quando você embarca no ônibus, você está firmando um contrato de transporte. Né? Então, não quer dizer que você não assinou um contrato que não é. Então, esse é o primeiro esclarecimento, tá? Quando você está no estabelecimento, a primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte: esse estacionamento é pago ou não é pago? Ele é fechado ou ele é aberto? Né? Porque assim varia o tipo de contratação que está sendo feita. Naqueles em que o estacionamento cobra, existe uma cancela, existe uma emissão de ticket, é muito claro que a gente está diante de uma prestação de serviço, e no qual o usuário do estacionamento é o consumidor final. Então aqui incide de forma muito clara as normas, as regras do Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação protecionista, extremamente protecionista, né? É uma lei lá da década de 90 e a lei é a mesma. Porém, os entendimentos sobre ela evoluem, se transformam, porque as tecnologias se transformam, a cultura se transforma, né? A gente aprende no primeiro semestre da faculdade de Direito que é uma ciência social, então ela não é estanque, né? Ela é mutável, ela evolui. E quando o estacionamento não é pago, né, o que se entende é que existe ali um contrato de depósito, um contrato de guarda. Tá? O fato é que o usuário, muitas vezes esse contrato de guarda ou de depósito, ele existe ou ele está disponível para fomentar uma atividade comercial. E essa atividade comercial também direcionada ao consumidor. Então acaba tendo um arrastamento, uma atração dessas normas consumeristas para proteção do usuário do estacionamento de uma forma ou de outra. Desculpa, doutor, só para a gente ter um exemplo assim. Por exemplo, o cara tem um restaurante e tem uma área onde os clientes podem estacionar o carro lá. É mais ou menos isso. Ele não está cobrando, por exemplo, só tem abertura lá. Você estaciona para... É uma comodidade, é uma facilidade. Perfeito. Mas veja, o que a jurisprudência entende, né? Qual foi a evolução dela? Inicialmente se entendia que se o estacionamento fosse aberto, com acesso ao público em geral e não houvesse uma vigilância, uma cancela, algo, se entendia que ali era um espaço público e não haveria responsabilidade. Estou falando lá nos primórdios, né, dessa legislação. Quando veio o Código de Defesa do Consumidor, então, começou a se entender, se criou uma teoria do risco, na qual se entende que aquele estacionamento ali, ele indiretamente acaba atraindo o consumidor para aquele local. E quantas vezes a gente não pensa assim, né? Por exemplo, aqui em Blumenau, na Rua 15, o que você prefere? Parar na área azul ou não encontrar uma vaga na via pública ou parar em frente a um estabelecimento que, ainda que ele seja na calçada, da calçada um pouco para dentro, não no ambiente fechado, você consiga parar em frente a ele. Certo. Né? Então, a gente sabe que é uma comodidade. Então, nesses ambientes em que o estacionamento é aberto, de livre acesso, porém, caracteriza uma comodidade para o comércio ou para o serviço, há também responsabilidade tal qual um estacionamento fechado, em que há cancela, em que se cobra e etc. O fato de cobrar ou não cobrar, de ter ou não ter cancela, de emitir ou não emitir ticket, não é tão relevante quanto a finalidade e as características daquele espaço, do porquê que ele é fornecido e o que acontece ali. Certo, entendi. Bacana. Deixa eu tentar fazer um paralelo que me veio aqui na cabeça. Mas peraí. E aí? Quem? Não respondi, né? E aí? Você sabe que a melhor resposta do advogado, o advogado bom é aquele que responde depende, né? Depende. Nunca sim, não, depende. Né? Mas, de fato, a legislação, a forma como se interpreta a lei nesses casos, ela é muito casuística. Ou seja, eu tenho que analisar caso a caso mesmo, né? Para entender todas as circunstâncias. Então, qual que é a regra geral? Eu posso falar assim, né? Quais são as regras gerais? A primeira é que o fato de existir uma placa dizendo que não se responsabiliza pelos pertences deixados não é excludente de responsabilidade. Porque a lei fala que para excluir a responsabilidade ou tem que ocorrer uma culpa exclusiva da vítima, do consumidor. Vou dar uns exemplos assim bem simplórios para que seja, né, possível, né, entender de forma clara. O consumidor deixou a janela do carro aberta, o carro destrancado, a chave na ignição... Bom, não tem nem mais ignição, né? Mas é um botão, né? Tá por ali, né? Mas enfim, né? Essa é o silogismo. Deixou a chave ali dentro, deixou a chave ali dentro, facilitou, contribuiu, enfim, não tomou os cuidados de um homem médio, né? Que é assim que a lei fala, né? Então, nesse caso, ele deu culpa, né? Para que isso aconteça. Ou se tratou de um fato exclusivo de terceiro, né? Foi um terceiro que
embora o estabelecimento tenha tomado todos os cuidados que são necessários, são exigidos, esse terceiro foi quem efetivamente deu a causa única e exclusivamente. Então, eu preciso comprovar que houve uma excludente de responsabilidade, né? Para que eu não pague a indenização e venha ressarcir ali os prejuízos que aconteceram. Então, a placa não é excludente. Sim. Né? Por quê? A presunção da lei, né? Ou, na verdade, não a presunção, corrigindo, a determinação dela é que a responsabilidade do estabelecimento, e aqui nós temos, depois até podemos distinguir o estacionamento em si, a empresa que faz a gestão do estacionamento, e o estabelecimento comercial que contrata, subcontrata ou opera ou, né, alberga, né, o estacionamento em si. Mas a responsabilidade dele é o que a gente chama de responsabilidade objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva? São dois tipos de responsabilidade, subjetiva e objetiva. A diferença é que, na objetiva, é irrelevante a discussão se a empresa, né, agiu com dolo ou com culpa. Então, se ela foi negligente, imprudente, imperita, ou teve... Não interessa, não tem que provar isso. Ocorrendo o fato, que é o dano, que é o furto, que é, né, a deteriorização, o que quer que seja, a empresa ela precisa responder, mesmo que ela não tenha dado culpa. Salvo se houve a culpa exclusiva da vítima ou um fato de terceiro. Quer dizer, a não ser que a vítima vacilou feio, né? A pessoa ali que teve um problema com o carro, perdeu o carro, um objeto ali dentro, a não ser que fique claro que ela bobeou muito, ou que talvez tenha tido um carro desgovernado, entrou no estacionamento e destruiu os carros lá dentro, quer dizer, exceto situações muito drásticas assim, realmente o estacionamento acaba... Cara, mas aí é bem... Me surgiu agora aqui, mas é bem importante botar câmera, né? Colocar câmeras no estacionamento, né? Porque assim, tu falou assim, vidro aberto, é subjetivo, né? Sim. Chega lá, tá, mas como é que tu comprova isso? Vai ficar, como é que isso vai... Diz que, né? Então, assim... Alguns cuidados são importantes, né? O primeiro deles, e a jurisprudência revela isso, a gente analisou casos em que o estacionamento alegava um fato uma culpa exclusiva da vítima, um fato de terceiro, e o consumidor falou, ok, então exiba aqui as câmeras, que tinha câmera, e eles não exibiram. Então, o juiz, ele considera, ele presume, né, essa negativa como uma falta de prova. Porque, afinal de contas, no Código de Defesa do Consumidor também existe um instituto ali que é a inversão do ônus da prova, né, então... Porque a regra do direito é que quem alega um fato tem que provar. O ônus de provar é de quem alega, certo? Mas quando a gente está falando de uma relação consumerista, se presume que o consumidor ele é hipossuficiente, ou seja, ele não tem condições de produzir a prova. A empresa, hipersuficiente, teria condições. Então, o juiz ele inverte o ônus. Ele fala, olha, você tem que provar que tal fato não aconteceu, ao invés do consumidor provar que o fato aconteceu. Que não foi como o consumidor disse. Isso. Menos, né? Então, uma das coisas dentro disso que você falou, ticket... Né? Então, confirmando o horário da entrada e o horário da saída. Isso é muito importante, né? Foto do ticket com a placa do carro. Porque, às vezes, numa fotografia, seja possível identificar o condutor. Né? Então, isso pode ser muito importante. Né? As câmeras de vigilância também são muito importantes. Né? Sim. Posicionamento delas, né? E também, não adianta você filmar e não guardar a imagem. Então, tem que ter ali um servidor, um banco de dados confiável, onde você pode armazenar por algum período, né? Lembrando que as ações de reparação civil, né? O prazo de prescrição delas é de 3 anos. E no Código de Defesa do Consumidor pode chegar até 5. Então, Nossa, é bastante tempo para muito, mas via de regra, as reclamações, elas são imediatas, porque afinal de contas, o consumidor ele perdeu o veículo, ou ele tinha o notebook ali, foi furtado. Então, não demora mais do que 6 meses para que um consumidor, via de regra, ingresse com uma reclamação no PROCON ou ajuize uma ação de reparação de danos. Certo. E tem alguns sistemas bem legais, né, na entrada e na saída do estacionamento. Sim, tem a câmera frontal que pega a placa, que faz essa identificação, mas ela tem o objetivo fim dela é o LPR, né? Tu capturar a placa, ler ela, entender os caracteres e tomar alguma ação. Permitir a entrada, não permitir a saída, enfim, tem a ação dela. Mas tem algumas outras câmeras também que fazem o 360 no carro, na entrada e na saída. Isso. Cara, o que tem de história, né? Que teve final feliz. Por causa disso. E por causa disso aí, do estacionamento, assim, né? Sim. O cara chegou e entrei com um carro lá e muitas vezes a pessoa nem viu que bateram no carro dela. Isso. Ela entrou no estacionamento e lá dentro ela percebeu que bateram no carro dela. Ela tomou aquilo como foi ali, né? ali dentro, sim. Cara, quantas vezes a gente já viu acontecer de clientes, cara, me salvou porque eu tinha um sistema de câmera 360. Exato. E lá filmava a lateral, estava batida quando ela entrou.
e depois ela Isso, tentou resgatar ali, mas não tinha como, porque estava aprovando. É o sistema que a gente chama de câmara de avaria, né, Johnny? E já mata o problema antes, né? Antes de virar um negócio pesado, jurídico, de envolver partes, cara, não, tá aqui, ó. Né? Queres avançar, Realmente, tá tudo bem, mas tá isso. aqui, tá pronto. Acabou. Temos um caso de um cliente próximo, vamos dizer, geograficamente não muito distante, que entrou um carro e lá o dono alegou que foi danificado o farol, quebrou o farol do carro ali dentro. É um Porsche. O farolzinho de um Porsche quebrou dentro do estacionamento. E o estacionamento conseguiu provar por meio de imagens que não foi ali dentro, que o consumidor já entrou com o carro avariado. Então ali seria um prejuízo considerável, né? Para ressarcir esse consumidor se ele não tivesse conseguido provar. Mas aí vale má fé? Tipo assim, cara, tu entrou com o teu carro lá e ela quis avançar, dizer que foi ali dentro, mas não foi. Né? Mas mesmo assim tu ainda bateu o pé. Vale uma contrapartida ali do estacionamento como má fé? Sim, nas defesas, né? Geralmente, quando a gente defende as empresas, seja ramo de estacionamento qualquer outro, que fica claro que o consumidor agiu com má fé, a gente pede para o juiz a aplicação da pena, se chama litigância de má fé, né? Então, o juiz aplica uma multa de acordo com o valor da causa, um percentual em cima do valor da causa, e condena a parte contrária a indenizar e a ressarcir, inclusive, os custos que a empresa teve com a defesa. Então, além da multa, tem esse ressarcimento de despesas para elaboração, né? Então, dependendo da gravidade, inclusive, pode gerar, inclusive, crime, porque, às vezes, o autor da ação ele pode falsificar documentos, aí tem um crime de falsidade ideológica, né? Vai longe. Então tem que olhar, como eu te falei, é caso a caso, mas via de regra é isso aí. Outra coisa que é importante, além da tecnologia que favorece e protege o empresário, né, o investidor, enfim, quem investe nesse negócio, é a contratação de um seguro de responsabilidade civil, que é muito importante, porque primeiro aspecto é uma proteção financeira. Você tem o desembolso mensal daquilo, anual, enfim, é um custo de fato, porém você está coberto, né? E hoje, como você falou, quando a gente vai fazer o seguro do carro, agora falando eu como pessoa física, né, como consumidor, eu peço sempre para o meu corretor avaliar qual o custo médio dos carros, porque isso você bater num carro popular, causar um acidente, uma colisão no carro popular, você tem uma despesa. Agora, nós vemos cada vez mais veículos premium, né, vamos chamar assim, circulando. E você bate no farol de um veículo desse que você falou, quanto custa o farol? Só o farol. Né? Fora o para-choque. Então, tem que levar isso em consideração, que às vezes você recebe, não é incomum aqui na nossa região muito próspera, né? Tem uma cultura de consumir carros, né, de luxo e enfim. Agora, você imagina centros como Balneário Camboriú, que você vê veículos assim de mais de 3, 4 milhões circulando na avenida. Sim, Então, a questão do seguro também é importante, além do aspecto financeiro de proteção, porque você tem do seu lado uma seguradora. E a seguradora, ela também pode, ela deve, no caso, defender a ausência de responsabilidade sua. Né? Ela te ajuda, ela contribui, falando, olha, se o estacionamento tem ou não tem responsabilidade, porque, consequentemente, ela não tem que cobrir né, o prêmio. Então... E ela tem muito mais força, né, cara? Justo. Né? Individualmente a gente vai tentar, vai correr atrás de todas as possibilidades, mas vamos lá. A seguradora tem muito mais força. Tem investigadores, tem claro, todo o corpo maior a por trás ali. Tem estrutura para isso, né? Acho que a gente falando ainda da questão da responsabilidade, então uma questão que era interessante a gente levantar aqui é quando temos alguém que é o proprietário do espaço, do terreno, né? Aí tem alguém que está operando o estacionamento e a relação dessas duas pessoas ali com o cliente final. Como costuma funcionar essas responsabilidades aí? Eu vou te responder isso com um exemplo de um caso que realmente aconteceu. Chegou até o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal lá de Brasília que julga a interpretação da lei, né? Acima dele, só o Supremo Tribunal Federal, né? Então... essa maioria dessas discussões acabam parando, né? Tem como última instância o STJ. E lá em 2023 teve um julgamento de um caso em que um consumidor ingressou contra um shopping center e contra a empresa que faz a gestão, né, e a exploração do estacionamento do shopping, porque ele, ao chegar ao shopping, parou na cancela para ingressar no estacionamento do shopping. Ou seja, ele não estava no interior do shopping, tampouco
dentro da área do estacionamento. Ele estava do lado de fora, algo entre a pista e a calçada, a área de ingresso ali, de acesso. Mas já na intenção de entrar já... Sim, ele parou em frente à cancela. Ah, tá. Provavelmente para retirar o ticket, algo nesse cartão, enfim, algo nesse sentido. Nesse momento, houve um roubo, né? Um vulgo assalto à mão armada, né? E então ele ingressou com ação pedindo indenização pelo furto dos objetos que estavam, né, ali dentro e também dano moral por ter sofrido uma violência, né? O roubo, um ato de violência. E essa discussão então chegou até o STJ e se reconheceu nesse caso que tanto o estacionamento quanto o shopping eram responsáveis pelos danos que o consumidor sofreu. Esse caso é emblemático porque é um acordo, né? O voto do ministro é muito bem fundamentado, né? E ele fez uma distinção entre o fortuito externo e o fortuito interno. Porque qual foi a alegação do shopping, né? Primeiro o shopping falou, olha, eu não tenho responsabilidade porque não sou eu que exploro o estacionamento. Já teve ali essa primeira situação. O estacionamento falou o quê? Olha, eu não tenho responsabilidade porque é um fato de terceiro, né, aquilo que eu mencionei antes, e porque aconteceu fora do âmbito da minha operação, aconteceu na rua, né, no acesso e tal. Para encurtar a conversa, qual foi a decisão do tribunal? Ela falou que, em primeiro lugar, o shopping tem sim responsabilidade solidária junto com o estacionamento, porque a existência do estacionamento é uma conveniência e um atrativo para fomentar a atividade do shopping. Né? Isso, o estacionamento traz benefícios. E daí onde a gente entra na teoria do risco que eu comentei antes. Faz muito sentido. Porque se não tivesse nada ali, né? Se não existisse o shopping, aquele estacionamento... Justo. Não né? tinha propósito. Então, essa é a linha. Veja, talvez lá, há décadas atrás, esse entendimento não era o predominante. Havia divergência. Hoje ele é muito pacífico, muito consolidado. É uma evolução, né, da jurisprudência. Porque entende-se que é tão inerente a atividade de shopping center e estacionamento que é quase impossível desprender uma da outra. Né? Se for cobrado, não for cobrado, é irrelevante. O ponto é que não tem, né? Não tem atração se não tiver. Né? Então, esse é o primeiro ponto com relação ao shopping. Com relação ao estacionamento em si, a empresa que explorava o estacionamento, o que eles entenderam? Que a cancela é um ato, é um equipamento que somente traz benefício para a empresa. Então, assim, é ela que optou em colocar uma cancela ali naquele local. Ela poderia ter colocado mais dentro, poderia ter colocado segurança na cancela. E então, se entende que aquilo é uma extensão da atividade empresarial. Né? É como se fosse a extensão da vaga de garagem. A extensão do guichê de pagamento. Então, foi reconhecida a responsabilidade. Eles tiveram que indenizar, né, o consumidor por isso mesmo. E outra, mas o roubo, né? O assalto à mão armada, isso é um fato de terceiro? Não, por quê? Porque quando eu deixo o carro no estacionamento, o tribunal falou isso, não fui eu, né? Que quando o consumidor deixa o carro no estacionamento, a expectativa é que tenha segurança e guarda. Lembra que eu falei sobre o contrato de depósito e guarda? Que ali seja um ambiente protegido. Então, a responsabilidade nesse caso do proprietário, né, do negócio que subloca ou contrata ou subcontrata ou disponibiliza, enfim, é o negócio jurídico que for, a existência do estacionamento ali não elide a responsabilidade do business, né, que existe vinculado ao estacionamento. Diferente da situação em que eu tenho um proprietário terrenista, ou ele é dono do imóvel, proprietário, né, da matrícula, e ele aluga a um terceiro, né, para que esse terceiro explore a atividade de estacionamento. Né? No entanto, se por alguma razão o negócio jurídico feito entre o proprietário do imóvel e o estacionamento tem alguma remuneração vinculada ao faturamento, isso é muito normal, comum em shopping centers, né? Os contratos de locação de shopping centers são muito peculiares, atrelado à receita. Pode sim, na minha visão, de acordo com a jurisprudência do STJ, haver uma chance de ter essa responsabilidade, porque está muito claro que o proveito econômico está ligado à exploração da atividade. Né? Mas eu não conheço, pode ser que exista, mas eu não conheço nenhum caso onde houve reconhecimento da responsabilidade do proprietário, que simplesmente aluga a renda, enfim, esse imóvel para um terceiro que não tenha nenhuma outra atividade empresarial ali. Né? Mas é algo a se pensar, a se medicar, e a jurisprudência está aí para analisar cada caso. Né? Cara, e como é importante, né? Gabriel, a gente estava conversando mais cedo, ontem inclusive, sobre esse tema, do quanto que é importante olhar para esse contrato antes, né? Porque
a gente tem vários clientes e parceiros e amigos, enfim, e ver isso no mercado acontecer de uma relação que ela não é sadia também, né? Porque ela não foi bem resolvida no começo. Sim. Principalmente nessa relação entre proprietário do terreno, ou empresa, ou, enfim, quem é detentora daquele espaço físico e de quem opera, né? Casos emblemáticos para a gente de grandes operadoras, de grandes redes varejistas, ou, enfim, dessas redes que tem um problema a ser resolvido, que é parte de estacionamento, que é parte do negócio deles, mas apesar de gerar na atividade fim, gerar o lucro, que é a venda do bem lá dentro do serviço, né? Ele acredita que aquilo lá não é extensão do mercado, por exemplo. O estacionamento é um problema à parte a ser resolvido, quando na verdade é um ecossistema muito grande, né? Isso, então, assim, a gente acaba vendo muitos casos ali, cara, da relação entre vamos botar mercado, supermercado e quem opera o estacionamento não ser uma coisa sadia, porque, beleza, eu quero ganhar o contrato e quero operar naquele local. Mas aí o mercado me impõe algumas regras que não são tão bem definidas no começo e depois na hora de gerar margem, gerar lucro, cadê? Ah, não, hoje é dia do cooperado, abre as cancela. Hoje é promoção do salão do que Natal agora, vamos... tá, e o lucro ficou onde? Porque aí no fim não fica sustentável, né? Sim, assim, a gente tem que olhar para essa situação como qualquer outro negócio, qualquer outro ramo de investimento, se fosse uma indústria, um comércio, é um negócio, é um business, então você precisa tomar todo o cuidado que o empreendedor, um dono de negócio, um gestor vai ter em qualquer segmento, né? Então, os negócios, no começo é sempre muito complicado, a gente sabe disso, porque falta recurso, falta conhecimento, né? Experiência, e nós atuamos aí há mais de 15 anos com advocacia de negócio, né? Advocacia empresarial, e não lembro de hoje ter visto o negócio que começou 100%. Mesmo para aqueles que começam com muito dinheiro, você tenta tirar, economizar onde é possível, né? Mas chega um momento em que você precisa realmente se proteger. Tem que blindar, né? Se blindar. Então, eu lembro, tem um vídeo, está disponível no YouTube, do Abílio Diniz, né? O saudoso Abílio Diniz, que ele comenta que um dos maiores erros que ele cometeu enquanto empresário, né, a vida empresarial dele, foi um contrato mal elaborado, uma cláusula mal redigida. E ele até fala que ele não se arrepende do negócio que ele fez. Mas se ele pudesse voltar no tempo, ele teria gasto muito mais tempo para discutir aquele contrato. Porque, veja, eu reconheço que não é um trabalho agradável, principalmente para quem é empreendedor e existe uma dinâmica, né? O negócio acontece, o business tem que rodar, o faturamento tem que acontecer, porque o capital está ali parado, ele precisa render. Mas uma boa assessoria jurídica e acima de tudo até, um empenho, um comprometimento do empreendedor com essa fase contratual é de suma importância, porque depois que o contrato está assinado, dificilmente você vai conseguir mudar uma regra. Você vai ter que chamar o seu parceiro para renegociar alguma coisa. E a fase do contrato é a fase que você estressa cenários. E se ocorrer aquilo? E se ocorrer aquele outro? Né? E ocorrendo um evento em cadeia? Como é que a gente termina a relação? Nós, às vezes, não somos ensinados, né? Isso desde a formação familiar, escola, enfim, o que quer que seja, a pensar em cenários ruins. Né? Então, eu costumo falar para minha equipe lá que o bom advogado é o cara que escreve Apocalipse. Ele pinta cenários assim aterrorizantes. O maior pessimista do... É o pessimista, justo, porque ele tem que pintar os piores cenários possíveis para que o empresário ele simule situações, né, e consiga medir riscos. Porque o empresário bom, aquele que é empreendedor nato mesmo, ele nada mais é do que um tomador de risco. Ele acorda de manhã e vai dormir tomando risco. E não tem problema nenhum em tomar risco. O problema é não medir o risco. Perfeito. Não conhecer o risco que você está tomando. É como entrar numa área e não saber aprofundar. Uma hora não vai dar pé, vai se afogar. É basicamente isso. Então, o papel do advogado empresarial, na minha visão, né, esse que atua com contratos, como a gente atua, é estressar os cenários. É pintar cenários, é ajudar na medição de riscos, fazer o que a gente brinca de jurimetria, né? Pegar os casos da jurisprudência, tentar achar ali um coeficiente ou percentual para saber se aquela vai ser julgado favorável, desfavorável, tentar prever uma mudança de comportamento frente, por exemplo, agora nós estamos com uma lei falando sobre o Código de Defesa do Consumidor do início da década de 90.
A internet, não vou dizer nem que estava engatinhando, eu acho que estava ali recém-nascido, Isso, né? Pelo menos aqui no Brasil, 90. né? O que se falava sobre 93, 92, né? Era raríssimo, né? Uhum. E hoje, nós estamos falando de IA generativa, já está ficando ultrapassada, né? A gente já está em outros cenários de IA. A lei é a mesma. Poucas alterações aconteceram ali. Verdade. Então, o empresário ele tem que procurar uma assessoria, seja jurídica, contábil, consultoria de business, que desenhe para ele cenários dinâmicos para que ele possa tomar a decisão. E às vezes, o empresário, o investidor, ele é levado a não dar atenção para isso porque ele tem um dia sobrecarregado, tem outros problemas, tem problema com funcionário, problema com fornecedor, problema com cliente, e não sobra tempo ou energia na agenda dele para que ele sente 1, 2 horas com o advogado e fique debatendo regras e cláusulas. Mas assim, cara, eu vou advogar pelo diabo aqui, né? Fazer o papel do advogado do diabo. Porque assim, o que eu vejo lá na empresa também, qual é o caminho que a gente tomou na empresa também, que eu tomo como empreendedor. Talvez sirva para os nossos parceiros como empresários também aí. Tu também não precisa ir do 0 ao 100 na primeira jornada. Né? Como é que a gente fez lá na empresa? Cara, estipulou o primeiro contrato. Né? Daquele contrato já saiu algumas derivações. Opa, no segundo já melhorou um pouquinho. E ele vai, a lei não muda, a lei é aquela, mas a visão, a jurisprudência vai mudando. Beleza, então a cada dia, a cada novo contrato, a gente vai evoluindo ele. Mas não preciso, porque para mim é um mito que a gente tem que sentar no dia 1 ou no primeiro negócio, sentar com o advogado, fazer um contrato absurdamente grande e estressar todo mundo e não vai para frente. Então, cara, começa do básico também, né? Tu toma isso na tua vida de empresário, tu faz POC, tu começa, isso é normal, isso é legal, isso é super fácil. Tu vai lá, tu pega um empréstimo mais curtinho, faz um investimento curtinho, legal, mas aí pro meio legal tu quer fazer 100%. Bom, eu também quero fazer 100%, seria ideal, mas às vezes não é viável. Então assim, entre fazer e não fazer, cara, começa a dar os primeiros passos e vai evoluindo ele também. Não sei se é a tua visão também como empresa que fornece esse tipo de serviço, sabe? Sim, claro. A gente tenta entender qual é o perfil do cliente, né? Então, eu vou lhe dar um exemplo. Vamos pegar uma garagem de condomínio. Quais são os riscos que existem ali? Quais são os negócios, as modalidades de negócio? Porque um contrato, ele pode ter vários modelos de negócio dentro dele, certo? Quando você vai, por exemplo, para atender uma rede varejista, você já tem outros modelos de negócio. Né? Eu vou traçar um paralelo com outro mercado. Né? Tem um cliente que industrializa pizzas, faz pizzas italianas congeladas. A venda que ele faz para um mercado de bairro é uma. A venda que ele faz para uma grande rede é outra. Preço, bonificação, margem de desconto, mostruário. Se você paga para ter posicionamento de prateleira, você paga para... você entre aspas, né, forçado a aderir a campanhas promocionais. Isso o mercado pequeno não tem. Então, é evidente que, às vezes, quando a gente está tratando o negócio numa fase inicial e que a gente analisa o risco da operação e sente que o risco é baixo, fica mais confortável, né, de conversarmos com a empresa e falar, esse contrato atende suas expectativas. Né? Esse padrão que a gente estabeleceu no início para pequenos negócios, ok. Agora, quando você dá um passo um pouco maior, sobe o nível de faturamento, de negociação, aí você realmente tem que parar, porque senão isso vira cultura. Nós, vou falar assim, no geral, da experiência que a gente tem enquanto escritório. Nós vimos muitos arrependimentos de empresários que não pensaram, quando foram casar, qual regime de bens tomar, fazer pactos antinupciais, ou sócios que começaram o negócio e não pararam para fazer acordo de sócio, para prever o que acontece quando um sócio vem a falecer, se entra herdeiro, se não entra herdeiro, se paga para a família, ou se separou, né, divorciou, se a esposa entra, como é que isso funciona, se um dia vier uma proposta de compra da empresa e um quer vender, o outro não quer vender, quais são as cláusulas. Então, como a gente é levado culturalmente a pensar, a não pensar nas regras do desfazimento do negócio, nós também não somos levados a pensar nas hipóteses em que o negócio dá errado. Então, esse exemplo que você deu ali inicialmente sobre as promoções que o mercado pede, que você levante a cancela, o dia do consumidor e tal, isso você já tem que antes prever. Você já tem que ter alguém que tem um pouco de know-how, um pouco de cancha com situações maiores. Então, você não pode entrar nesse jogo
achando que você está jogando o jogo que você joga todo dia. Sim, né? ó, legal. Entende? Então, tem que ter um pouco esse feeling, vem do empresário, porque ele tem que chegar no escritório como o nosso e falar assim, pessoal, ó, esse aqui é o maior negócio que eu tenho hoje. Eu vim aqui porque eu estou muito preocupado com isso, né? E tentar entender também do escritório qual que é a prática dele, né? O que ele não tem. E por isso que eu falo de começar, né? Porque assim, nenhuma grande rede hoje que a gente que está no mercado hoje, ela começou grande e ela começou com um perfil para atender o perfil que atende hoje. Então, o empresário, normalmente, ele começa lá, vamos botar uma trajetória, né? Ele começa com um estacionamento de bairro, né? E daqui a pouco ele consegue pegar uma operação num pequeno centro comercial. Então, assim, já mudou o perfil. Já mudou. Então, assim, beleza, ele começou com um e foi para outro. Sim. E daqui a pouco ele começa a atender uma grande rede varejista, está lá com 50 unidades. Então, já mudou também. Então, não adianta lá no dia zero tu querer fazer um escopo de um negócio absurdo, Sim. já prevendo quando eu tiver lá na... Não, cara, faz aqui. Qual é o teu business hoje? Esse aqui e quem tu tá mirando para amanhã. Então, já faz isso aqui. Faz o hoje e faz o amanhã. Né? E depois tu vai evoluindo. Mas faz muito sentido. Então a gente pode até levantar essa questão do básico, né? Começar do básico. O que seria o básico para um proprietário, um operador de estacionamento garantir ele se proteger no negócio com o proprietário do terreno ou na relação com o supermercado, com o shopping? O que será que seria interessante ele considerar já para se proteger de início? O básico inicial de um contrato, primeiro que precisa ter o contrato. Né? Então, a gente fala assim, brinca com os clientes, né, que o contrato ele é importante porque o papel ele tem uma memória melhor do que a gente tem. É verdade. E é mesmo, a gente comentava antes, né, no café, do dinamismo das nossas atividades hoje, né? Antigamente se fazia, sei lá, 5, 6 reuniões no dia, hoje a gente faz 20, né? Então, é muita informação. Então, o papel ele tem uma memória muito melhor do que a gente. Então, já é a primeira vantagem do contrato, é isso. A segunda vantagem do contrato é que o contrato, na minha visão, ele não é feito para as partes que participam dele. Ele é feito para que um terceiro que não participou das negociações entenda o que a gente combinou. Porque, veja, se tudo der errado e esse contrato for judicializado, quem vai analisar? Um juiz, né? Casualmente, um assessor de juiz que vai preparar as informações para que o juiz possa dar a orientação da decisão. E, geralmente, esse assessor, ele, às vezes, é um estagiário, né? Alguém que não concluiu o bacharelado em Direito, que tem um primeiro contato, claro que, né... isso vai passando internamente, né, pelos assessores até chegar ao juiz, né, com todo o cuidado do mundo, mas o contrato tem que ser claro e objetivo para que qualquer pessoa, mesmo que não seja advogado ou jurista, leia e entenda no que a Coldpack se obrigou com relação ao escritório do David para tal serviço. Era entregar um contrato. Qual que era a condição de pagamento? Qual que é o valor? Então, o que a gente tem... O que tem que ter no básico no contrato? A descrição do objeto dele, né? Então, o que eu estou propondo a fazer? Então, eu estou propondo a gerir o estacionamento. Existe alguma regra específica nessa gestão? Por exemplo, dias de cancela livre? Não. Então, se não está no contrato, não posso presumir que ele exista. Concorda? Essa é a regra. Depois, preço. Valor. Aí, no valor, a gente tem que pensar data de pagamento. Cara, desculpa interromper, mas isso é um negócio que pega demais, cara. Meu, o cara bota... sério, David. O cara bota isso no mercado, cara. Daí ele bota um preço ok. Daqui a pouco a demanda aumenta, o cara quer melhorar o preço. Mas não está previsto. Não está acordado, sei. Aí o mercado sopa, aqui não pode. Né? Aí mata o negócio do cara lá, porque eu lembrei agora pela tua fala aqui. Cara, isso pega demais essa previsão de como fazer também, sabe? Assim, o contrato mais simples, ele vai prever o quê? Ele vai prever um valor e vai prever um critério de reajuste, né? Via de regra, alguma coisa relacionada com um índice inflacionário, né? Uma Selic, um INPC, enfim. O período desse reajuste, semestral, anual, né? Um contrato mais sofisticado, além disso, vai deixar gatilhos que obrigam as partes a renegociar. Por exemplo, veio a reforma tributária. Os encargos aumentaram. A margem de lucro foi corroída. Planilha aberta, eu estou mostrando. A margem de lucro foi corroída. Então, existem gatilhos que fazem com que forcem as partes a renegociar o contrato sob pena de repasse automático daquele aumento de custo. Claro, isso pode ser judicializado ou não, mas o contrato já prevê a base da regra inicial. Então, uma cláusula de suspensão de pagamento, caso tenha um descumprimento de uma obrigação relevante, né? Porque essa é uma grande ferramenta que você tem, suspender o pagamento, né? Depois disso, o prazo de vigência,
uma cláusula de vigência falando por quanto tempo aquele negócio vai estar válido, se é 1 ano, se são 5 anos. Porque muitas vezes, né, acredito que seja o caso também de quem está nos assistindo, você tem que fazer benfeitorias, melhorias naquele terreno, naquele pátio, né, ou naquele andar, enfim, dependendo da modalidade. E o que acontece com essa? Existe uma expectativa de retorno desse investimento. Então, eu tenho que linkar a cláusula de vigência com a cláusula de indenizar ou não indenizar as benfeitorias. Caso o contrato seja rescindido antes do prazo previsto, aquela benfeitoria que eu fiz, ela pode ser indenizada ou não? Eu tenho que perder aquela benfeitoria? Aquela benfeitoria fica para o proprietário do terreno, do prédio, ou não fica? Então, são regras que a gente tem que discutir antes. Às vezes, um contrato mais simples não vai prever isso. Só que o empresário, o investidor aqui, ele vai se deparar com aquilo quando ele tiver que remover aqueles toldos que ele instalou lá de proteção. Vai dizer, pois é, mas foi, né? E agora? Aí já foi. Né? Aí já foi. E aí a lei vai dizer, né? Se a benfeitoria ela é útil, ela é necessária, ela é voluptuária, quais são as consequências a partir disso. Então, deixa claro qual que é o objeto, qual que é a abrangência dele. Área. Qual é a área? Tem área que é exclusiva do proprietário, que ele pode usar? Ele pode ceder vagas, por exemplo, funcionários. Carga e descarga, como é que funciona esse acesso, né? Então, o objeto tem que estar bem descrito, preço, condição de pagamento, prazo, reajuste, vigência, prazo de vigência, critérios sobre benfeitorias que vão ser ou não vão ser realizadas, né? E a cláusula de multa, que é normal, todo contrato tem, mas cláusula de rescisão é importantíssima. Quando o contrato pode ser desfeito? Porque o contrato ele pode ser desfeito por distrato, que é um novo contrato que desfaz o anterior, né? Encerra ele, que é tem que ter um comum acordo, né? Mas para a vontade das partes de desfazê-lo. E lá você pode estabelecer o que você quiser. Sim, né? sim. Porque você está de acordo, então tudo certo. Mas existe a hipótese em que você rescinde o contrato, que você termina ele porque o outro ou descumpriu ou violou o contrato, né? Então tem que prever quais são as consequências daquilo ali, seja de multa, indenização, prazos, etc. E existe a hipótese de denúncia do contrato. Se esse contrato, a denúncia é quando você simplesmente desiste, ninguém descumpriu tal, mas você tem o direito de sair do contrato. Alguns desses contratos são irretratáveis, irrevogáveis e não permitem o arrependimento. Então, essas condições, a gente faz uma entrevista com o nosso cliente para saber das principais obrigações, qual é a vontade dele. E muitas das vezes, mas não se espantem, o próprio cliente não sabe. Porque ele não pensou nisso. Não pensou nisso. Então, o nosso papel, isso que eu acho que a gente faz de diferente na nossa advocacia, nós atuamos muitas vezes mais como conselheiros de negócio, com base na experiência que a gente tem de outros negócios que deram errado eventualmente, ou que a gente viu que um determinado cliente de um outro segmento teve uma discussão judicial, teve uma briga, se arrependeu de uma obrigação que ele assumiu e que ele não pensou direito, é aquele exemplo do Abílio Diniz que eu dei, né? Indicando para ele que tipo de obrigação ele pode ou não assumir, claro que a decisão é sempre dele, mais do que propriamente como juristas, entendedores da ciência jurídica que tem por trás daquela regra específica. Isso é muito importante também, tá? Olha, Johnny, eu acho que ficou uma mensagem aqui para o pessoal que despender tempo e dinheiro com assessoria jurídica e com seguro, que a gente vai falar disso também numa outra oportunidade, não é gastar dinheiro nem tempo. Cara, é onde você deve realmente colocar esforços para prevenir muita coisa. Cara, né? e tempo é relativo, né? Já dizia Einstein, né? Isso aí. Tempo é relativo, né? Porque assim, ó, a gente tá falando... Agora a gente falou muito sobre uma fase inicial das empresas. Cara, é um momento mais difícil, mas também é um momento que ele tem mais tempo, né? Porque assim, ele tá lá às vezes se apegando a tá cuidando de coisas que pô, super rasas, né? No sentido de que outras pessoas, num custo menor, poderiam fazer. Às vezes a própria pintura, como fazer, ele tá lá correndo atrás, vendo quanto é que custa a lata, sei lá o quê, sei lá o quê. Daí ele, no final, ele vai dizer, não, mas eu não falei com o jurídico, eu não sentei para tomar um café com vocês porque não tinha tempo. Mas tu tá fazendo o quê nesse tempo todo, então? Comprando a tinta mais barata e... Sabe? Então, assim, tempo... Também prioridades relativo, também, prioridades, né? Eu tô lá substituindo a pessoa porque ela faltou, porque... Putz, cara, tem lugar para tu gastar, né? Como empresário, a gente como gestor de um negócio, tu tem que pegar e dizer mais não do que sim. Então, assim, vem uma demanda ali, cara, que ela é muito, muito rasa. Não, cara, eu vou me preocupar onde dói,
Então, assim, vamos combinar aqui nessa mesa aqui. Para de reclamar que não tem tempo, que é caro, que é ruim. Sim, cara, a vida é ruim, a vida é chata. Cara, os negócios, fazer coisa chata. Os negócios dão errado também, às vezes, então tem que prever isso antes, cara. Tem contrato que tu vai assinar que é super legal, mas lá na frente ele vai te incomodar. E tu precisa desligar o cliente. Tu precisa desligar o cliente, cara. A gente faz isso, né? Vocês fazem isso. Quantas empresas fazem isso, cara? Tem cliente que não é sadio segurar ele. Sim, e tu ele tem que ser, né, convidado a viver a vida dele em outras relações que não com a gente, né? Sim. Então, acho que no estacionamento também, tu pega ali, cara, peguei uma grande rede varejista ou qualquer coisa. Cara, se a relação não é boa, cara, e que lá tá matando teu negócio, cara, vai embora. Se usa desses gatilhos, dessas possibilidades e vai fazer coisa melhor. Johnny, se você acha, né, se você, não estou usando porque você está comentando, mas se você que está nos assistindo acha ou pensa que um contrato pode ser caro, você não faz ideia de quanto custa um processo judicial. Os múltiplos de 10 aqui, né? Enquanto você pode gastar às vezes eu vou chutar, de 1.500 a 10 mil com contrato, você com certeza não vai escapar com menos de 10 mil reais de um processo judicial, porque você tem, além dos honorários do advogado, que é caro, eu também contrato advogado, eu sei como é, né? Então, além do honorário do advogado, você tem as custas do processo, né? Isso não é, às vezes é 4, 5% do valor da causa. Então, imagina uma ação de indenização, né, envolvendo uma Lamborghini de 1 milhão, 4% já são quantos? Né? Já começa fazendo isso aí. Né? E depois tem um ativo que, inclusive, cai bem com aquele assunto que nós estávamos falando antes, só vou puxar um gancho de novo para isso, que é um tipo de indenização que já vem sendo reconhecido na jurisprudência, que é o desvio do tempo produtivo. Tem sido muito reconhecido isso no âmbito do direito consumerista, que é o tempo que o consumidor, que a gente perde, né, por uma negativa, uma recusa, uma falha num serviço por parte de uma empresa. Né? Então, se conseguir provar, por exemplo, que eu fiquei dias tentando resolver um problema, praticando, né, produzindo provas e etc., sem aquele serviço, ou que aquele serviço me impediu de trabalhar, além do lucro cessante, que é aquilo que eu deixei de ganhar, o desvio do tempo produtivo também gera uma indenização, tal qual o dano moral. Esses casos de furto de bens, de veículo, também geram dano moral. Então, às vezes, é o valor do veículo ou do bem, um dano moral, um valor de desvio de tempo produtivo, e isso tudo corrigido com juros e NPC mais 1%, Selic, que está batendo aí, você sabe quanto é que está a Selic hoje. Então, inclusive, é um grande business comprar direitos de outras pessoas nos processos. Então, sim, tem um mercado... O mercado de compra de cessão de direitos, né? Que loucura. Sim, existe isso, porque é uma excelente rentabilidade. Então, muitas vezes a gente dá pareceres para clientes que vêm, né? Nem todos os direitos são disponíveis de cessão, né? Os direitos patrimoniais, geralmente, sim. Então, nós damos muitos pareceres para clientes que vêm assim e falam, olha só, fulano está demandando ciclano aqui, qual que é a probabilidade aqui de ganhar? Dá para, né? A gente passa lá uma expectativa para ele, um parecer fundamentado, ele vai lá e ele adquire aqueles direitos, ele antecipa a indenização e compra. Isso no mercado americano é muito comum, já acontece há alguns anos aqui no Brasil. É meio tímido, mas tem muita gente que ganha dinheiro com isso também. Olha que coisa. Que massa. Então, essa situação da perda do tempo produtivo também é algo que a gente tem que estar sempre atento. Porque, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pagar uma indenização de imediato é muito mais barato do que você arrastar a discussão. Nós costumamos fazer muito isso. A gente analisa o dinheiro no tempo, né? Analisa o dinheiro no tempo. Às vezes, o empresário não vai ter caixa. Ou o caixa que ele tem, ele não pode tirar aquele recurso do caixa agora. Então, a gente faz uma análise. Se eu colocar esse dinheiro, né, no tempo, com os honorários, com juros, com, né, atualização, tudo junto, e comparar isso com o custo de obtenção de um empréstimo, que hoje também é alto, porque às vezes você não tem também como emprestar. Sim. Ninguém quer te dar o dinheiro. O que efetivamente vale a pena? Claro, pensando que existe sempre uma possibilidade de ganhar, pelo menos em parte, alguma discussão judicial. Né? Não se trata simplesmente de amarrar ou embarrigar o processo, mas é uma análise que o empresário tem que fazer. Muitas vezes, isso é uma outra dica que eu dou, que eu acho muito importante. Você não deve tomar uma decisão enviesada na emoção.
né? Então, vou dar um exemplo. Imagina que o proprietário ali do negócio, né, do estacionamento, que estava lá no dia em que aconteceu um problema, e o consumidor o distratou, foi deselegante, houve ali o início de uma fagulha, de uma possibilidade de agressão, e aí ele chega no escritório e fala, não, mas eu quero que ele se lasque, porque não sei o quê. Porque... Eu falo, cara, vamos olhar para o teu patrimônio, para o teu negócio, para a tua fama, porque existe um tipo de exame que a gente faz muito, que é o dano reputacional. Então, imagina que você é um empreiteiro, né? Você constrói casa para vender. Quando alguém chega para investir no imóvel de uma empreiteira, de uma incorporadora, e o cliente me pergunta, David, você acha seguro esse investimento? A gente analisa o aspecto contratual e tal, mas eu também vou lá no Tribunal de Justiça e, como a gente fala, levanta a capivara, né? Mas dá uma olhada se essa empresa tem dívidas trabalhistas, tributárias, com banco, se existem outros compradores em outros projetos que estão discutindo que ele atrasou a entrega e tal. Então, trazendo isso para a nossa realidade, essa questão reputacional pega muito também, né? É importante. Então, se um dia, eu vou trazer para a realidade do mercado aqui, e se eu advogo para um proprietário de um imóvel, para um condomínio, para um shopping, e vem um empresário querendo instalar um estacionamento lá, eu vou ver quem é esse cara. Se ele se ele se recusa a cobrir, não se recusa, se esse cara tem seguro, se ele tem não tem trabalhista, seguro, se tem ele é um trabalhista. bom pagador. Fazer uma investigação. Né? Acho que com outros aspectos da vida também. Acho que é importante mesmo. Acho que é bem legal. Dá um exemplo, ó. A minha namorada, quando a gente começou a sair, que inclusive é advogada, acho que isso explica muita coisa. Ela falou, eu dei uma verificada, busquei por ficha criminal, dei uma investigada. A gente tem que saber onde a gente tá metendo o pé, né? Tem que se garantir. Deixa eu aproveitar aqui também. É que eu vi um exemplo para comentar ali sobre. Acho que o estacionamento, o proprietário também precisa se ajudar um pouco, né? Porque a gente tava comentando antes ali da gente começar a gravar do caso de um estacionamento em São Paulo, que uma mulher deixou no estacionamento. Enquanto ele estava lá, eles moveram o carro para outro lugar. Em São Paulo tem a questão do rodízio, né? Tem dias que você pode ou não pode rodar ali, dependendo do número da sua placa. Era um momento que ela não podia, ela ia deixar o carro lá parado mesmo. Ela levou uma multa, né? Porque o manobrista estava levando para outro lugar. E ainda, quando ela foi retirar o carro, levou horas, acho, para recuperar. Não sei o que fizeram com o carro. Eu acho que eles não devem ter se prevenido aí, como o Dr. David está falando. Então, imagina o risco que ele se expôs, né? Dentro de uma ação desse cliente. Porque, veja, ela pode, se ela levar uma multa, rodízio, ela poderia, acho muito, muito razoável, ela receber uma indenização, né? Se ela provar que ela tentou sair em determinado horário e que ela chegaria em casa ou no compromisso dela dentro daquele horário. Sim. E ela acabou levando uma multa de rodízio por conta disso. E aqui entra também aquilo que eu te falei do desvio do tempo produtivo. Imagina que ela tivesse um compromisso de trabalho, ou ainda que não tivesse um compromisso de trabalho, mas é a liberdade do tempo dela, né? A gente sabe que o maior recurso nosso é o tempo, né? Eu, como advogado, o que eu vendo? Tempo de conhecimento jurídico. Então, nós calculamos a maioria dos nossos contratos com base no tempo que eu gasto para aquele trabalho. Porque o tempo é o que é o nosso recurso mais escasso, né? Saúde e tal, mas isso, né? Uma situação como essa é muito interessante. Veio a demanda, recebi uma notificação, recebi uma citação de uma ação de indenização. A primeira análise é fazer esse estudo do dinheiro no tempo. Auferir, mas o risco, quais são os riscos? Eu vou perder tudo, vou perder parte? O que eu posso ganhar? Sim. Quanto custa para me defender aqui? E a gente planilha isso, mostra para o cliente para que ele tome a decisão. E a gente aconselha, se eu estivesse no seu lugar, a gente gosta disso, né? Se eu estivesse no seu lugar, eu talvez faria isso aqui. Mas eu não posso fazer isso aqui porque eu não tenho recurso. Vamos tentar um acordo extrajudicial, então, tentar resolver isso de uma outra forma. E às vezes não vai dar. Às vezes a gente vai ter que ir para o judiciário, vai ter que administrar aquele passivo. Faz parte do risco do negócio. Sim. Aquilo que eu falei, empreender é tomar risco. A gente não pode ficar chateado, triste, magoado. Essa questão emocional hoje tem porque eu também componho conselhos consultivos e conselho de administração de algumas empresas aqui em Blumenau, São Paulo e tal. Então, o que a gente tem analisado muito? Que a decisão, ultimamente, ela tem estado muito enviesada, né? Seja por paixões, por dores, por traumas. Então, a gente sempre tenta fazer uma discussão
para eliminar todos esses vieses decisórios. Hoje existe muita literatura sobre isso, né? Livros de fácil acesso que mostram como a tomada de decisão ela acontece, né? Tem aquele Rápido e Devagar do Daniel Kahneman, Sim. enfim, né? Tem muitos autores que falam sobre isso, né? Nudge é outro livro muito legal. Então, a gente pode ver de forma muito clara isso com o tempo e a gente consegue distinguir nos negócios dos nossos clientes quem é o empresário emocionado e como ele deixa de perder, como ele perde dinheiro e perde tempo com coisas que não são relevantes pro negócio, mas são para ele, né? E aquele cara que ele ensina a gente a estudar o recurso que ele tem. Então, eu só tenho isso aqui de recurso, como é que eu vou agir? Cara, e tem outra coisa, tá? Você que é usuário de estacionamento, motorista que vai parar o carro, vai escolher um lugar para estacionar, usa estacionamento regulamentado, cara que tem, no mínimo, cancela, ticket, comprovação, porque tudo que a gente tá falando aqui vai buscar uma base, né? É claro que a gente está falando aqui do ponto de vista do empreendedor, mas foi muito bom você ter aberto essa porta, porque você que é usuário, né? Você que é usuário, embora você tenha o direito, não quer dizer que você vai receber sua indenização. Porque o processo judicial, ele é uma via crucis, né? Então, você tem que passar por esse calvário do processo judicial para que o juiz reconheça o seu direito, né? Constitua o valor, diga qual é o valor, para que você, depois de ter criado esse direito, você consiga executá-lo, né? Sim. Então, um paralelo, né? O processo, basicamente, quando você tem um cheque, que já é um título executivo, você vai lá e o executa, você agride o patrimônio do devedor, com cheque, com título de crédito, né? Quando você tem um dano, você tem que constituir o título, que é a sentença do juiz transitado em julgado. E só depois que você constituiu aquilo, é que você vai executar a sentença. Então, às vezes, você leva 1, 2, 3, 5, 10 anos para constituir aquele título. Até lá, o estacionamento já não está mais funcionando, ou quebrou, o CNPJ foi baixado, o empresário pode ter transferido o patrimônio dele para outra pessoa, e aí você ganha, mas não leva. Então, a melhor forma, né? É claro que nós estamos falando aqui em cenários, estamos em discussão jurídica de quais são os aspectos, as nuances, mas o melhor remédio é a prevenção. Sim. É a prevenção do seguro, que nós mencionamos, né? A prevenção da tecnologia para ajudar a fiscalizar e você se defender e ter o controle e as provas em relação àquilo. Agora, em relação ao usuário, que também pode, né, deve estar nos assistindo, é tomar toda a cautela. Então, assim, o que é melhor? Você discutir por ano se o estacionamento, o shopping tem a obrigação de te indenizar o notebook que você deixou dentro do carro, ou você levar o notebook consigo numa mochila? Sim. Né? Não, com certeza. Não, e aquele camarada que opta por não deixar no estacionamento para pagar, sei lá, R$15 para botar na rua, pro flanelinha cuidar, cara... Pô, vamos rever a prioridade, né? Pelo amor... Não, desculpa, tu tá errado, cara. Tu tá errado. Não, para. É o custo do carro versus cara. Tu tá falando de um bem de 100 mil, cara. Se tu pegar um Kwid hoje, qualquer carro, é 100 mil, né? O popular, entre aspas, né? Sim. Então, pô, rever tuas prioridades aí, cara. Acho que tá precisando. Faz um reiki aí, cara. Tá errado. Gente, estamos aí pros finalmente, né? Isso. Queria só rapidamente agradecer de novo os nossos parceiros que estão passando aqui, Empreender-C, né? Um clube de informação, de negócio. A agência Market Prime também lidando aí com toda a gestão de mídias e tudo mais, de estacionamentos e de outros clientes também. Então, obrigado de novo por ajudar na causa aí para tornar esse mercado tão melhor. E, David, queria te agradecer, né, tua disponibilidade, nos encontramos aí numa roda de charuto aí, em breve aí, né? Sei que tu gosta também, eu também curto. Então, podia marcar uma hora e aqui não pode, né? Acho que aqui dentro não pode. Aqui não pode. Vai pra charuto, autorizado. Você que falou, né? Não fui eu. Fazer uma roda de charuto, falar um pouco sobre esse sistema aí que é relativamente novo aqui no Brasil também, né? Ele tá precisando um pouco mais não é novo, no sentido de mas tempo. Tá se desenvolvendo. Tá desenvolvendo, né? Agora. Então, Sim. acho que podia trazer uma outra temática aí. Mas sim, voltando aqui, te agradecer pelo teu tempo, pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento com a gente aí. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é sempre
É uma experiência muito interessante, a gente pode falar de uma forma mais desprendida, longe da linguagem técnica, né? E do papel, etc. Falar de forma mais ampla faz dar uma oxigenada, né? Na gente. Eu queria encerrar apenas dando uma última sugestão para o nosso público, né? A atividade de empreender, ela não é para todo mundo, né? O desafio é muito grande. Você tem que ter compreensão na sua família. Você se desafia todo dia, né? Você tem que ser o Batman, praticamente, né? Tem que ter uma cinta com 1001 utilidades. Você tem que saber gerir pessoas, gerir emoções, entender um pouco de direito, entender um pouco de contabilidade. E aquilo que vocês falaram, é um processo, é uma evolução. Então, trate de forma profissional isso. Né? Seja no contrato, na formalização do contrato com o seu parceiro de negócio, o dono do terreno ou o estabelecimento que vai empreender, com o seu funcionário, né? Siga, né, dentro de tudo que for possível, a legislação trabalhista. Isso é um problema, uma dor de cabeça imensa, né? Hoje as empresas se incomodam muito mais com a retenção do talento do que propriamente com a demanda trabalhista em si. Então veja que o cenário ele está mudando um pouco. Foque, trate com profissionalismo a relação com teus sócios, com teus investidores. Então, aquele contrato padrão que você pega da internet para fazer o contrato social da empresa, ele funciona nos primeiros meses. Você tem que começar a se preocupar em formalizar um acordo de sócios, em prever e estressar situações com o teu próprio sócio para que você tenha tranquilidade, segurança e que a empresa ela seja sustentável. E essa sustentabilidade não é uma sustentabilidade ambiental, é uma sustentabilidade de parar de pé por um longo período. Ela tem que estar aí e ela tem que ser perene, né? E então, acima de tudo, é essa a recomendação que a gente faz. Olhe para todos os aspectos com profissionalismo. Trate com seriedade. Analise, né, os riscos de forma com muita clareza, né? E conte, né, no caso, com a experiência de outras pessoas. Não é vergonha nenhuma você pedir conselho. Seja para advogado, seja para concorrente. Concorrente não é inimigo, gente, né? A gente tem esse negócio. Troque ideias. O fomento, procure ambientes como o nosso patrocinador aqui, o Empreenda SC, né? Ambientes em que você tem aprendizado corporativo e isso vai abrindo a cabeça. Esse relacionamento é que faz com que a gente evolua, né? Nossa, então, obrigado pelo convite, poder falar isso, porque quanto mais a gente vê o sucesso das pessoas, melhor fica a nossa comunidade, nosso ambiente. Né? Que legal. Que massa. Bom, acho que assim então a gente fecha mais um episódio. Quero aproveitar e lembrar todo mundo que nós temos outros episódios. Aí você que gostou dessa conversa pode conferir os outros que a gente já gravou, né? A gente já falou, cara, a gente falou sobre marketing, falou sobre inovação, estacionamento. Exato. Cara, sempre um especialista, alguém da área muito focado. Pô, falou sobre seguros, falou sobre... me ajuda aqui. Contabilidade. Onde cara. entra também, a gente falou bastante sobre a questão trabalhista, né? Também, quem quer continuar estendendo um pouco da discussão aqui também, tem muita coisa legal pra gente conferir. Fora ainda os cases de sucesso, né? Exatamente. Fora o case, o pessoal que vai traz essa jornada e mostra como é que foi o caminho das pedras, para pelo menos sair um pouco do caminho aí. Como saiu lá do papelzinho, anotar a placa do cara, ficar lá debaixo do sol na guarita, até uma automação bem completa. Temos então muito conteúdo bacana para você continuar acompanhando aí. Quem não conferiu os outros, recomendo demais. Então, show de bola. Convidamos aí para acompanhar os próximos episódios aí. Com certeza. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.